elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer aos bons espíritos de luz que nos assistem, que nos apoiam. Agradecer aos irmãos que aqui estão presentes, também por aqueles que não estão, que possam estar no pensamento, que cada um de nós possamos sair fortalecido desta casa de luz, de caridade, de amor, de espiritualidade que nos assiste, possa também aprender, nos ensinar tudo que é bom, que for necessário para a nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade hoje no livro do Cleto, onde o tema é o breve estudo sobre o perispírito. É um tema assim, quase não tem muito o que falar, né? Porque tem e não tem, mas ele é curto, né? Para entender a existência da vida na dimensão física e espiritual, a relação com o mundo espiritual através do intercâmbio mediúnico, a reencarnação e a desencarnação, é necessário perceber o ser humano de forma integral. É nesse aspecto um componente se mostra fundamental: o estudo do perispírito. Allan Kardec observa que o homem é um ser complexo, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, o ser material anólogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado que tem o corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Mais tarde, o codificador escreveu que o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou algo. É semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. O ministro Clarencio Espírito informa que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam na ramificação dos plexos e que vibrando em sintonia uns aos outros ao fluxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Falando do perispírito, somos formados, igual ele fala aqui, né? A primeira, formado por 3 partes essenciais, que é o corpo, ou ser material, tudo que eu posso tocar, tudo que é palpável. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o terceiro, que é o princípio intermediário, ou perispírito. O perispírito é algo que me passa a informação, que faz a concentração entre o corpo e a alma, faz a ligação desses dois meios. É algo que transmite a comunicação entre o corpo e a alma, ligados. É como se fosse uma
uma linha cósmica. Que se refere sobre o perispírito. E o perispírito é o corpo o perispírito é o corpo do espírito, da alma. Porque quando tu desencarna, o teu corpo fica, o teu espírito mas vai com o perispírito junto. Se o teu espírito evoluir, o perispírito também evolui. O perispírito não que nem é a roupa que veste o espírito, é o perispírito. E daí depois é o corpo da gente. Aí o corpo, o perispírito, aí é o espírito. Por isso que às vezes também a gente assim, de noite, e daí sempre vai evoluindo. Também de noite, quando tu dorme, o corpo dorme, mas o espírito, o perispírito sempre sai para ir para algum mundo, para auxiliar alguém, ou vai para algum sonho que às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra, a gente sempre fica grudado pelo cordão umbilical, que tem um cordão de prata, que o espírito sai e depois ele volta junto com o perispírito. Sendo agente da alma, o perispírito não deixa de ser matéria, ainda que de natureza etérea. Desse modo, apresenta certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução do ser. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito ser presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física, penetrabilidade. Durante o sono físico, poderá expandir-se, permitindo os processos de emancipação da alma, permanecendo ligado ao corpo por um cordão fluídico, expansibilidade. Por sua natureza fluídica, é capaz de absorver fluidos do ambiente que se encontra, inclusive aqueles por ele mesmo qualificados pela sua condição mental. Em alguns casos, e sob o império de certas circunstâncias, o perispírito pode tornar-se visível, tangibilidade. A tangibilidade pode se tornar real, ou seja, pode-se tocar, apalpar e sentir a mesma resistência e o mesmo calor que parte de um corpo vivo. O perispírito, quando a gente... Quem tem mediunidade, às vezes diz, eu vi um vulto passar. Não quer dizer que é o espírito, é o espírito, o perispírito que dá a forma do corpo, no espírito. Vocês estão entendendo? Que às vezes tu enxerga o vulto, ou enxergar, eu vi tal pessoa, mas já faleceu, não sei, parece que eu enxerguei tal pessoa. O formato assim da pessoa, mas é o perispírito que está ali envoltando o espírito daquela pessoa. Não quer dizer que é o espírito que sai. Sempre é o perispírito, ele nunca deixa a alma. O perispírito, tu pode reencarnar de novo, aquele perispírito ele pode ter transformação, porque num corpo eu tenho uma forma, no outro corpo tem outra, e ele sempre, o perispírito nunca larga a alma. Tudo que é lugar que vai, todas as vezes que eu reencarnar, sempre ele vai estar junto. Assim como a evolução, o seu espírito evolui, o perispírito evolui junto. É como se fosse o nosso corpo, mas é uma coisa que é o tipo de uma energia. Aqui ele já fala que por sua natureza fluídica é capaz de absorver fluidos do ambiente em que se encontra, inclusive aqueles por ele mesmo qualificados pela sua condição mental. No outro tema, nós havíamos conversado sobre isso, os meios onde eu tenho me colocado, o que eu estou permitindo absorver, os meios onde eu convivo. Muitas vezes eu não tenho a opção de escolher, mas eu posso mudar o eu dentro de mim, através do meu perispírito, através da minha conexão
parte mental através da oração, me modificar, fazer a modificação dentro de mim através da oração, da prece. Porque que ele fala, por sua natureza fluídica, é capaz de absorver. O que eu estou me proporcionando absorver? Os meios que eu tenho me colocado, troca de energias que eu tenho feito, comunicações com pessoas, brechas que eu tenho abrido para o meio, seja através de uma briga, de uma discussão, e através também de uma oração, através da caridade, através da fé, através do pensamento positivo, quando tudo vai dando errado, quando tudo não está bem comigo, o que eu posso fazer de melhor pelo próximo. Tudo isso eu tenho a ligação do meu perispírito, assim como ele fala que durante o sono, né, nós conseguimos fazer, permite que o espírito esteja presente, as necessárias condições mentais. Que condição mental eu tenho hoje durante o sono, que a gente sempre fala de ir deitar, levar um copinho d'água, abençoar aquele copo d'água, pedir para o teu mentor, para o teu anjo da guarda te auxiliar através desse copo d'água. Então, que o nosso perispírito se conecte naquele copo d'água para que haja uma transfusão de energia, uma energia do bem, onde eu permita, através da minha prece, permita a espiritualidade para que eu faça um trabalho de caridade durante o meu sono. Por que muitas vezes eu acordo cansado? Por que muitas vezes eu me acordo renovado? Muitas vezes sonos tranquilos, sonhos tranquilos, às vezes encontros com pessoas do passado, às vezes são questões que tu precisa resolver, questões que a parte fluídica, que a energia ali ligada, nos mantém presas muitas vezes aquelas pessoas. E nisso há encontros através de sonhos, geralmente é no sonho, né? Então nos prepararmos para irmos dormir, fazer a prece, entrarmos em harmonia, para que haja durante o nosso sono aquela troca de espiritualidade que muitas vezes é onde nós paramos. Então que haja uma reflexão antes de dormirmos, que haja a bênção naquele copo d'água, muito potencializada com a fé que há dentro de nós, né? Em virtude de sua natureza etérea, o espírito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário. Seu elemento que liga a matéria. Da mesma forma, quando revestido do corpo material, os estímulos do mundo físico, captados através dos órgãos dos sentidos corpóreos, só chegam ao espírito através da dupla polaridade do perispírito. O perispírito é o transmissor e o receptor das sensações do ser. O espírito quer e o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito é apenas um agente de transmissão. Sem a alma, princípio inteligente, o perispírito, assim como o corpo material, é uma matéria inerte, privada de vida e de sensações. As sensações, as percepções, a inteligência, o pensamento não são atributos do perispírito, mas sim do espírito. Aqui nós podemos comentar um pouquinho sobre a nossa bagagem espiritual. Tudo que eu aprendo hoje, quem eu sou, meu crescimento moral, meu crescimento profissional, porque há trabalho, isso nós temos conhecimento, né? Porque ainda não lembramos de nossas vidas passadas, ainda não tem até nós a clareza de quem eu fui, do que eu fiz em outras vidas, sobre as pessoas que eu tenho vínculo hoje, né? Então, as percepções, a inteligência e o pensamento não são atributos do perispírito, mas sim do espírito. Então, tudo que eu faço para o meu crescimento moral, e assim como situações que eu deixo de fazer, que eu deixo de ser uma pessoa boa, que eu deixo de ser alguém que busca a caridade, que busca ser alguém melhor comigo mesmo, porque a mudança tem que começar dentro de mim. A caridade, muitas vezes, é um olhar para dentro de
amor, com compaixão, com respeito, me respeitar para mim poder auxiliar o próximo. Então, tudo que nós fizemos aqui, eu vou levar na minha bagagem espiritual, que é o que nós temos o hábito de falar. Nossa bagagem espiritual, sendo ela boa ou não, ela irá nos acompanhar nas nossas próximas reencarnações, muitas vezes nos nossos filhos, nos nossos vínculos que nós trouxemos, os nossos laços de amizade, de inimizades também, e os nossos vínculos familiares, colegas de trabalho, pessoas que muitas vezes não mantemos afinidade, mas que muitas vezes há um certo desconforto em relação àquela pessoa, ou também quando há lugares que nós temos aquela sensação de já ter estado ali, situações, isso vem tudo ligado à nossa bagagem. E o tributo é do espírito, né? Não do perispírito, mas se o espírito evolui, o perispírito evolui junto. O perispírito é o organizador e aglutinador da matéria do plano físico. Na reencarnação, um laço fluídico envolve o óvulo fecundado, passando sob o comando da mente. A estruturar a nova vida, sendo o perispírito responsável pelo genótipo, ou parte externa do corpo somático. Tudo indica que as impressões digitais jamais se extraviam, enquanto o perispírito necessitar reencarnar na Terra. O perispírito desempenha papel essencial em todos os processos mediúnicos. É a chave para se entender os fenômenos espíritas, pois é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem as diferentes manifestações que podem ser de efeitos físicos, como o barulho, pancadas ou intelectuais, transmissão do pensamento, visão e audição. É através do perispírito que o pensamento é irradiado, veículo do pensamento. Nos desencarnados, a percepção se dá através do perispírito, não mais limitado pelos órgãos do corpo físico. É o órgão sensitivo do espírito. O perispírito é o organismo que personaliza, individualiza e identifica o espírito. Perispírito e espírito são inseparáveis e indestrutíveis, companheiros na trajetória evolutiva. Assim como o corpo físico, o perispírito é o reflexo das construções do espírito durante a sua jornada evolutiva. Qualquer pensamento ou sentimento, por mais secreto que seja, repercutirá no perispírito. Por essa razão, com a evolução espiritual, o evolutório fluídico do espírito se renova e se ilumina. A intensidade da irradiação está na radiação direta da pureza do ser. Por isso, na dimensão espiritual, o desencarnado nada pode ocultar. Sua veste nupcial, o perispírito, denunciará seu estado íntimo. Além disso, o peso específico determinará o lugar para onde será atraído ou conduzido. Reformar pensamentos, sublimar sentimentos, lapidando as imperfeições, são necessidades impostergáveis para nos garantir no futuro melhor, nesta e principalmente na outra dimensão da vida. Quando buscamos nos auto-melhorar, praticar o bem, praticar o ato de sermos melhores com o mundo lá fora, muitas vezes começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer
de bom, de maduro, de caridade dentro do meu lar, começando por mim, começando por meus vínculos mais próximos que eu tenho. Não adianta eu querer mudar o mundo através das redes sociais, não adianta eu querer impactar com palavras bonitas, com textos, com muito glamour, com muitas coisas, se não é claro e não é feito com o coração, não é feito com amor, não é feito com a verdade. Pois como ele fala aqui, o perispírito vai ser a nossa verdade durante a nossa travessia espiritual, durante a nossa passagem espiritual, pois ele é quem nos acompanhará durante todo o nosso processo, desde a nossa linhagem de comportamento caridoso, do bem, e muitas vezes também quando sairmos fora do trilho, porque quando estamos na busca, quando estamos praticando o nosso melhoramento, quando estamos tentando fazer algo de bom, seremos muitas vezes atentados, porque às vezes eu não tenho maturidade para vigiar as minhas companhias, para vigiar ou quem sabe presentear um amigo querido através da literatura espírita, auxiliar nossos familiares, nossos amigos a fazer o evangelho do lar em casa, ou muitas vezes levar uma palavra de caridade, levar um abraço para esses entes queridos. E também orarmos, né? Nos mantermos em oração quando temos uma perca na nossa família, nos mantermos em reflexão para que haja o encaminhamento dessa pessoa, pois conforme comentávamos hoje no nosso grupo de estudo, que inclusive todos estão convidados, toda segunda e sexta, das 7 às 8 da noite, conforme falávamos hoje no nosso grupo de estudo, sobre a responsabilidade de quem fica após a morte do ente querido. A responsabilidade dos familiares em fazer a oração, em respeitar. Muitas vezes, mas já morreu. Mas o que a pessoa deixou, o que ela falou, o corpo, o físico, vai estar ali, vai estar sobre o caixão, vai estar ali. E o perispírito, o que liga a alma dessa pessoa à vida terrena hoje. O que eu estou fazendo com as informações, com os sentimentos, com toda a informação daquele espírito que foi ali. Hoje nós conversávamos, até eu coloquei, aqui vai ser na minha partida tanta roupa, tanta coisa, que será feito? E a troca entre colegas, mas já morreu, mas já foi, tá. E o respeito com aquele ente querido. O que para ele era o pedido? O que vinha dele? Estamos falando sobre espírito, sobre perispírito, sobre o ligamento do perispírito com a alma. O nosso corpo, ele é algo carnal, igual ele fala ali, que precisa da alma e precisa do perispírito para ver a ação. Quando partimos, não vamos mais ter o nosso corpo para falar, não mexem em minhas coisas, não vasculhem as minhas coisas, mas foi falado. E o perispírito, porque eu não sou maduro o suficiente. Eu tenho isso para mim, eu não gosto que invadam o meu espaço e mexam nas minhas coisas. Eu ainda sou apegada à matéria, porque quando eu partir, hoje seria um atormento para quem ficasse em minha residência, para quem mexesse em minhas coisas, para mim seria desconfortável. Por quê? Porque eu não tenho maturidade espiritual e mental. Sou realista com isso. Eu não tenho ainda hoje, no dia de hoje, maturidade para lidar com essa situação. Então, a minha bagagem do meu perispírito, em algum momento em vidas passadas, eu não trabalhei isso dentro de mim. É algo que eu preciso lidar. Tudo fica, a roupa, corpo, mas principalmente o que eu estou levando na minha bagagem espiritual, o que eu estou levando no meu perispírito para minha próxima reencarnação, se houver a oportunidade. Porque hoje a gente sabe que a busca está muito mais à frente, né? Porém, as perseguições também estão muito mais afloradas, porque já estamos num caminho estreito, onde é um dia após o outro, e todos os dias somos testados.
dentro da nossa casa, dentro do nosso 4 paredes ali, todos os dias nós somos testados. E muitas vezes a gente acorda bem, às vezes não é culpa do familiar, às vezes não é nada, porque geralmente a gente tende a colocar a culpa no outro, né? A responsabilidade está dentro de nós. E também a responsabilidade está dentro de nós em implantarmos a mudança, a troca de pensamento, a oração, mapear a fé, O desapego pelas o coisas. desapego. É difícil, mas aos poucos a gente tem que ir praticando o desapego. Por quê? A casa é minha, não, a casa não é minha. A casa Deus emprestou. O filho não é meu, Deus emprestou. Tu nasceu sozinha, tu parte sozinha. Que é difícil, mas que a gente tem que praticar o desapego. Né? Para depois, quando partir, não voltar e atribular. Né? E também que nem da família, a gente tem que cumprir dentro de casa com os da gente. A gente tem que conversar, a gente tem que auxiliar. Não adianta a gente vir aqui trabalhar, fazer palestra, não conversar, porque isso aqui não é palestra, é uma conversa, é um estudo. E lá em casa deixar tudo bagunçado, tudo nós temos que de casa, o centro, tudo indo se organizar. Um dia não vim cobrar, ó, tá lá, mas em casa tu não fez o dever. Então, tem que fazer de casa, começando em casa. Tentar manter um padrão da vida em equilíbrio, né? Que nós tanto falamos, tanto lemos sobre isso. Tentar buscar o equilíbrio de tudo. Eu não posso ser 100% em tudo. E eu também não devo. Eu tenho que estar sobre a minha responsabilidade das coisas que eu dou conta e das coisas que eu consigo. Sem exageros. Sem exageros. Porque para cumprir a missão da espiritualidade, para cumprir os mandamentos de Cristo, é humildade, é clareza, é sentimento de amor, sentimento de paz. Olhar para o outro com empatia, com respeito, isso não nos custa caro. Fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Onde eu posso fazer tudo errado, onde eu posso mentir, eu posso trair, eu posso ocultar. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E tudo você tem um preço, ou se não, na minha linhagem, no meu perispírito, meus vínculos, alguém da minha família pode sofrer muito mais e eu posso sofrer muito mais com quem tem filhos, né? Eu ainda não tenho filhos, mas quem tem filhos vai sofrer muito mais, muitas vezes, o retorno daquela dor, se é com um filho teu, que se fosse contigo. Então, pensar, se colocar no lugar do outro. Até tem uma palestra onde você fala sobre isso, que a gente mente quando você diz que eu me coloco no lugar do outro. Não, tu não consegue te colocar no lugar do outro, porque é só sentindo o que o outro, só vestir as vestes do outro e realmente ter a situação no ato ali. Mas tu pode orar por aquela pessoa, porque se colocar realmente no lugar do outro a gente não consegue. Infelizmente, a gente fala isso, mas na realidade, no fundo, a gente não compreende desta forma. Então, que tenhamos e temos, né, a oportunidade de orarmos por essas pessoas. E também, que nem tu disse, que a gente vê da mentira, depois a gente pode esconder aqui. Mas no momento que desencarna, nada fica escondido, nada. Tudo vem, que nem uma TV na frente, assim, ó. Tudo passa ali, ó. O que tu fez, o que tu não fez. Não tem. Da minha parte, hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de todos, pela disponibilidade de estarem aqui aprendendo, porque nós também, cada tema do livro, cada grupo de estudo que se encontra, nós estamos num constante processo de aprendizagem. E assim deve ser para sempre, para todo o nosso ser. A busca, a leitura, os vídeos, o entendimento do que estamos falando, a busca para o nosso melhoramento. Para que haja também um reflexo no nosso meio, né? Para que haja mudança também no nosso meio. Mas tem que começar por nós. Às vezes a gente vem aqui, estuda em casa o livro, vê alguns vídeos e
E Não coloca em não prática. coloca assim, a gente vem aqui e não consegue falar tudo, falar aquilo que a gente aprendeu, mas assim, pouco sai, espero que tenha. Que auxilie vocês de alguma É. forma. Muito obrigada por hoje. Agradecemos, Pai Celeste, por mais esses ensinamentos, pela paz, pela harmonia, pelo amor desta casa. Que cada um tenha um bom retorno,